Abril é o mês mundial de conscientização da doença de Parkinson. A data foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. Nos dias de hoje, a doença atinge cerca de 4 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, são aproximadamente 200 mil convivendo com a doença. E estudos indicam que esse número pode dobrar até 2030. Para explicar melhor para a gente sobre essa doença, eu converso com o neurocirurgião Dr. Marcelo Valadares. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Obrigada. Doutor, uma coisa que eu lembro quando eu era criança, que eu ouvia muito, as pessoas falarem mal de Parkinson. Não é mal de Parkinson, é doença de Parkinson, Doença doutor? de Parkinson, né? O mal de Parkinson carrega uma conotação um pouco negativa e a gente sabe que doença de Parkinson não é sinônimo de uma vida com muita dificuldade, tem tratamento e a pessoa pode ter uma boa qualidade de vida. É porque deixa mais pesado, né, doutor? Sim. O que seria o Parkinson, doutor? Como que a gente consegue identificar o Parkinson? Parkinson é uma doença onde existe a perda de neurônios em uma área do cérebro responsável pelo controle de movimentos, né? É principalmente o início e o equilíbrio dos movimentos. Por isso, a maior parte dos pacientes vai ter rigidez ou dureza para se mover, os braços e as pernas principalmente, uma lentidão para realizar os movimentos e o tremor. A maior parte das pessoas reconhece o tremor como a maior característica do Parkinson, mas muitas vezes os pacientes não têm tremor. O que eles têm é uma rigidez, uma dificuldade de se mover. E esse tremor, doutor, ele se dá quando as mãos, por exemplo, estão paradas, né? Não quando você está fazendo algo, né? Isso é uma característica interessante. No Parkinson, ele também ocorre quando as mãos estão paradas. Então, nós chamamos isso de tremor em repouso. As mãos sobre o colo, elas tremem. Mas elas tremem também quando você faz movimento. A sua colocação é ótima porque muitas pessoas têm tremor, mas a maior parte delas tem o que a gente chama de tremor essencial. Quando você vai pegar algo ou quando sua mão está suspensa, né, numa postura, você tem um discreto tremor. Isso é diferente do Parkinson. Interessante, doutor. Quando a gente fala em Parkinson, acho que muitas pessoas também confundem com Alzheimer e acabam tratando as pessoas com a doença da mesma forma. O Parkinson, ele não tira essa parte cognitiva, né, doutor? Como é que funciona? Ou isso pode acontecer, mas depois de muito tempo? Como funciona, doutor? Isso acontece muita confusão porque tanto Parkinson quanto Alzheimer são muito comuns em idosos. O Alzheimer ele é a doença neurodegenerativa, ou seja, que tem perda mais comum do mundo, seguido pelo Parkinson. Mas eles são bem diferentes. Como eu havia dito, o Parkinson é essencialmente o controle dos movimentos. Algumas pessoas com Parkinson podem ter alterações cognitivas e de memória, mas isso gira em torno de 2 a cada 10 pessoas no estado avançado da doença. Já no Alzheimer, a principal característica são as alterações cognitivas, a capacidade de lembrar, reconhecer as habilidades da pessoa. Doutor, o senhor falou que ela é uma doença mais predominante, numa idade mais adulta, 60 anos acima. Mas é possível jovens também terem Parkinson? Sim, é possível. Nós falamos que é uma doença mais comum em idosos, porque a partir dos 60 anos, 1 em cada 100 pessoas, ou seja, 1% das pessoas desenvolve a doença de Parkinson. Mas ela existe sim em pessoas jovens, ela existe em até pessoas abaixo dos 40 anos de idade, mas isso é muito incomum. Né? Como eu havia dito, pessoas jovens que tremem, por exemplo, geralmente isso é um tipo de tremor benigno, mas sim você pode ter, às vezes em famílias que têm muitas pessoas com Parkinson, ela costuma aparecer em pessoas mais jovens. Que interessante. E é possível, doutor, de alguma forma a gente prever isso? Isso é algo que está em estudo. Nós temos testes hoje que dão o que nós chamamos de grau de probabilidade de você desenvolver a doença de Parkinson. Mas isso não é certeza, está longe de ser certeza. E como nós ainda não temos tratamentos que curem, previnam ou revertam, nós, em geral, não indicamos testes que vão dizer se existe uma chance de ter ou não. Quando a gente começa a sentir os primeiros sintomas, doutor, a gente começa a sentir isso de repente antes dos 60 anos ou quando já está nessa idade? Geralmente por volta dos 60 anos. Nós sabemos hoje que as alterações no cérebro que levam à doença de Parkinson começam anos, às vezes 1 década antes do início dos sintomas.
Alguns pacientes contam, por exemplo, a perda do olfato, que não é obrigatória, mas é comum em pacientes com Parkinson, vários anos antes dos sintomas motores. Mas, em geral, o tremor e a rigidez se iniciam por volta dos 60 anos de idade. E é possível a gente provocar isso com outras doenças? Por exemplo, uma pessoa que já tem, sei lá, diabetes, ou uma pessoa que, por exemplo, tem uma depressão. Isso pode acontecer ou não, doutor? Nós sabemos que algumas coisas, como, por exemplo, o uso indevido ou o uso muito prolongado de algumas medicações, pode desenvolver um quadro idêntico à doença de Parkinson, por exemplo. E nós sabemos que existem elementos na natureza que podem acelerar uma característica que favorece o desenvolvimento do Parkinson, mas não está claro ainda, isso não é certeza, isso não é 100%, e a gente ainda não tem um conhecimento para dizer, previna tal coisa, não faça tal coisa. Como funciona o tratamento, doutor? O tratamento é principalmente medicamentoso. Nós já temos, desde os anos 70, uma medicação com resultados fantásticos, principalmente no início da doença, que ela vai levar à reposição da dopamina, que é aquela substância que falta no cérebro. Para pacientes em quadros mais avançados, mais tardios, nós temos outras combinações de remédio. E temos até cirurgias para pacientes em que os remédios não estão fazendo o efeito adequado mais. Como funciona a cirurgia, doutor? A cirurgia para Parkinson hoje ela é indicada para aqueles que usaram o medicamento por algum tempo. O medicamento teve um bom resultado, mas ela criou como que uma resistência, uma adaptação. E o remédio ou passou a ter efeitos colaterais, ou ele não faz o efeito da mesma forma. Cirurgias para Parkinson hoje em dia são principalmente de neuroestimulação, onde você implanta um pequeno eletrodo no cérebro. Esse eletrodo manda energia e a energia ativa os neurônios que não estavam sendo estimulados mais pela dopamina. Que interessante. Quando a gente fala de qualidade de vida, doutor, uma pessoa que descobre uma doença de Parkinson, como é a vida dessa pessoa? Quanto tempo ela tem de qualidade de vida? Isso é muito variável, né? Nós sabemos que a maior parte dos pacientes tem sintomas que são leves ou moderados e ela vai conviver com isso bem por muitos anos, eventualmente usando medicação. Alguns pacientes têm quadros que são um pouco mais dramáticos, de evolução rápida e precisam de tratamentos mais intensivos. Não existe uma regra, mas a maior parte dos pacientes consegue ter boa qualidade de vida. Óbvio, não é só remédio, né? Precisa de reabilitação, precisa de fisioterapia, precisa de atividade física, alguns pacientes precisam de fonoterapia e principalmente muitas vezes de uma rede de apoio familiar. Essa medicina, né, integrativa, acho que com outros profissionais, ajuda muito, né, doutora? A gente fala muito aqui, come-se bem, vamos comer bem, praticar atividades físicas, acho que para todas, para a gente prevenir tudo que existe. Quando a gente descobre uma doença como o Parkinson e a gente pensa um pouquinho na dopamina, provavelmente ele deve dar uma ansiedade também em quem tem, ou de repente alguns picos de tristeza, não sei se isso de repente funciona e pode acontecer dessa forma. É importante a gente fazer algumas coisas que a gente fique melhor com a nossa cabeça? Sim, nossas emoções, elas comandam e estão relacionadas a todo o funcionamento do cérebro. A doença de Parkinson, ela pode ter uma chance maior de desenvolvimento de depressão ou de desenvolvimento de ansiedade. Isso precisa muitas vezes ser medicado ou acompanhado por um psicólogo, alguém que faça uma terapia para que o paciente aprenda a entender o aspecto emocional de sua doença. E é possível a pessoa que tem Parkinson ter atividades normais? Dirigir, por exemplo. Algumas profissões a gente já sabe que de repente não seriam, né, oportunas, por exemplo, um médico que vai, né, ministrar algumas coisas, por exemplo, deve ser mais complicado. Mas e as outras tarefas, doutor? É possível fazer com tranquilidade, com segurança? Tudo depende do controle dos sintomas. Como nós falamos de medicamentos que controlam os sintomas, boa parte dos pacientes tem um bom controle, ou seja, os sintomas são mínimos. E ali compete uma avaliação de que atividades ele consegue desenvolver. Nós temos muitos pacientes que dirigem e muitos pacientes que trabalham em diversas ocupações, até mesmo médicos, dentistas que têm a doença de Parkinson bem controlada. Então compete ali ao paciente e ao profissional, aos profissionais que acompanham ele, fazer uma avaliação ao longo do quadro clínico do paciente de que em que momento ele tem que se restringir de alguma atividade ou não, se ele pode ter uma vida perfeitamente normal. Boa. Tem perguntinha de WhatsApp do Léo também, doutor. Vamos lá, Léo. Temos perguntinha para o doutor, vamos lá. Elô Cobelli de Olá, Santa Receita. Minha mãe foi diagnosticada com a doença de Parkinson há 16 anos. E agora descobrimos que ela tem também demência.
Tem alguma relação entre as duas doenças? Doutor, eu tenho uma pergunta também minha. Existe um ator mundialmente conhecido que é o Michael J. Fox, né? Que ele tem essa doença há mais de 30 anos já. E até onde esse engajamento dele ajuda num processo, numa busca da cura, por exemplo, para essa doença? Primeiro, respondendo à pergunta, como eu havia dito, é possível sim que haja uma relação. Uma fração dos pacientes que têm diagnóstico de Parkinson, especialmente depois de alguns anos, pode desenvolver sintomas cognitivos e um quadro demencial. É possível que isso seja também outra demência. Compete ao especialista tentar diagnosticar e descobrir elementos que definam e iniciar o tratamento correto. Em relação à sua pergunta, o Michael J. Fox, ele é uma pessoa notória pelos filmes que fez e por ter desenvolvido a doença de Parkinson muito jovem, ao redor dos 30 anos de idade. Hoje, ele investe, através da fundação que leva o mesmo nome dele, centenas de milhões de dólares na pesquisa da doença de Parkinson, organiza eventos de conscientização e talvez seja a figura única, a pessoa de maior destaque no mundo hoje na conscientização e no financiamento de estudos para isso. Ele tem uma doença de Parkinson bastante avançada já. Ele já sofre bastante com sintomas, faz algumas aparições na TV, você observa que ele tem dificuldade em várias atividades, mas ele insiste e persiste nesse trabalho, nessa missão de vida dele. Isso é muito positivo, Sim. né, doutor? Eu acho que até a forma como o senhor está explicando para a gente fica mais leve de ser entendido. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, acho que o coração fica mais tranquilo. Existe o tratamento, é possível. Eu acho Sim. que isso a gente precisa conscientizar, não é, doutor? Sim, nós precisamos encarar as coisas com um olhar sempre positivo. Ter uma doença neurológica, ter uma doença que você escuta que ela é progressiva, isso não é fácil nunca. Mas saber que nós temos hoje conhecimento. E felizmente o conhecimento ele está por todo lado, né? A gente precisa estudar, entender, ir atrás, discutir com os profissionais e saber que temos tratamento para as coisas. Então vamos fazer esse tratamento, vamos encarar isso de uma forma mais leve possível, com o apoio das pessoas que nos amam e estão ao nosso redor. Isso, eu acho que isso é o principal, é o Sim, apoio. com certeza. Doutor, o que é essa coisa do marca-passo no cérebro que eu achei muito curioso? Eu queria que o senhor nos explicasse. O marca-passo, esse termo não está correto, né? As pessoas falam marca-passo porque ele parece muito aquele marca-passo cardíaco. O aparelho é quase idêntico, né? Mas ele é um neuroestimulador. Não existe um ritmo que ele marca. Ele é um aparelho que envia para o cérebro, é a cirurgia de Parkinson que eu mencionei. Envia uma atividade elétrica e essa atividade elétrica vai ativar as redes neurológicas que não estão funcionando adequadamente. E os sintomas melhoram com isso. O paciente ganha muita qualidade de vida. Mas, mais uma vez, não é para todo mundo. A maior parte dos pacientes não vai chegar no ponto de precisar de uma cirurgia, mas aqueles com muitos anos de doença e que já não estão bem com o efeito dos remédios, que não têm sintomas de demência, isso é importante, eles podem se beneficiar bastante de uma cirurgia. Então é dessa forma que é feita. Sim. Tem mais perguntinha de WhatsApp, Pois não. doutor? Doutor Michael J. Fox, ó, De Volta para o Futuro, hein, gente? Assistam, que é um filme sensacional. Quem não assistiu, assistam, viu? Todos eles. Neuza Melo de Niterói, boa tarde. Meu marido treme muito as mãos e é bem nervoso, assim como todos os irmãos. E a minha sogra também. Ela toma remédios fortes. Fico preocupada de ser Parkinson. Ele deveria procurar um neuro? Obrigada. Obrigado você, Neuza. Beijos para você. Eu acho que sim, né? Uma avaliação é saudável sempre. Qualquer tipo de tremor, seja ele Parkinson, seja ele tremor essencial, vai piorar se a pessoa está nervosa, né? E se ele vai diminuir se a pessoa está calma, seja ele tremor de doença ou não. Porque o nosso cérebro, quando nós estamos nervosos, estressados, dispara a adrenalina por todo o corpo e a adrenalina faz com que os músculos se contraiam. Se os meus músculos já não se equilibram bem e eu tremo, eles vão tremer muito mais, né? Então isso é comum a qualquer tipo. Não é o fato dele ser nervoso que desperta a atenção, mas talvez o fato dele ter tremor já há algum tempo e não ter um diagnóstico ainda. E o diagnóstico é clínico, doutor, do Parkinson? Sim, na maior parte das vezes, apenas pela história do paciente, pela característica do tremor e pela resposta à medicação, você pode fazer o diagnóstico já. Com certeza, principalmente depois de 2 anos, a gente acaba esperando um tempo para conhecer a evolução do quadro do paciente. Então, a maior parte das pessoas que têm Parkinson ouviram no começo talvez o termo parkinsonismo,
que são características que parecem Parkinson, mas não é doença de Parkinson, e depois receber o diagnóstico definitivo. Existem exames, mas os exames só vão ser úteis naqueles quadros, existem esses quadros em que a gente tem dúvida. Talvez porque o remédio não funcionou muito bem, a evolução da doença foi diferente do esperado, e aí acaba se solicitando algum exame. Mas na parte dos pacientes, os exames são dispensáveis ou eles são pedidos só para excluir outras doenças, mas não para fazer o diagnóstico de Parkinson. Perfeito. Mais uma perguntinha, doutor. Mais uma pergunta bombando, assim que a gente gosta. Érica de São Paulo. Minha mãe foi diagnosticada com Parkinson agora, aos 83 anos. A neurologista entrou com medicação e orientou fazer atividades físicas. Quais atividades seriam indicadas? Poderia fazer pilates, por exemplo? Obrigado você, Érica. Obrigada pra Essa é uma pergunta que a gente escuta no consultório absolutamente todos os dias. Qual é a melhor atividade física? Não tem uma resposta clara do que é melhor. O Pilates, por exemplo, é uma técnica que está muito na moda há muito tempo, as pessoas gostam, ela é muito boa, mas a hidroginástica é boa, a academia até mesmo é boa. A gente precisa ver uma senhora de 80 anos, cardiologicamente, e como que ela poderia fazer, né? Mas a atividade física ela é recomendada para melhorar a flexibilidade, melhorar o tônus muscular, melhorar a capacidade respiratória, né? Então isso é manter a saúde como um todo. Não tem uma receita de bolo do que você tem que fazer para Parkinson. Isso Doutor, é variado. O que o senhor falaria para as famílias, né, que de repente a gente descobre, minha mãe, né, meu pai, minha avó está com Parkinson. E às vezes eu acho que a família se alarma até mais, né, por falta do conhecimento mesmo, mas porque também tem o amor envolvido. Como a gente deve se comportar? A primeira coisa é saber que vocês não estão sozinhos. Como eu disse, uma em cada 100 pessoas acima de 60 anos tem essa doença, ou seja, ela é muito comum. A maior parte das cidades médias e grandes hoje tem associações de pacientes com Parkinson. E esses são bons espaços para conhecer outras pessoas que têm a doença, como elas lidam com isso e a se familiarizar e também ter um ambiente comum para a discussão. Não é uma doença terrível, não é uma sentença de morte, não é uma sentença de incapacidade. E a medicina, seja ela com apoio do Michael J. Fox e de diversas outras instituições, estão pesquisando. Existem milhares de pessoas no mundo pesquisando novos tratamentos e, quem sabe, um dia a cura da doença de Parkinson. Ai, que assim seja, doutor. Se a gente tiver médicos competentes igual o doutor aqui, pelo que a gente já sentiu, né, eu acho que isso vai dar certo. Muito obrigada do senhor ter vindo aqui. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Um grande abraço a todos em casa. Aproveite, você de casa, se tem mais dúvidas, quer que o doutor volte, fala com a gente, minha gente, ó. O Instagram do doutor, @Dr. Marcelo Valadares, está aparecendo para você aí. O site marcelovaladares.com.br. A gente gostaria que o senhor voltasse mais vezes. Podemos contar? Claro, será imenso prazer. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, ótimo você. final de semana, viu? Para todos.